Boa tarde. Quero compartilhar mais um sonho, né, de revelação da parte do Senhor, Jesus Cristo. Eu estava em um lugar aberto e o chão, né, eu olhei para o chão e eu me sentia acompanhada, né? O Senhor estava comigo, do meu lado, me sentia protegida. E o Senhor falava, olha ali. E nesse local que o Senhor falou para mim, olha ali, olha ao seu redor, olha o chão. Na hora que eu olhei pro chão, né, eu vi uma terra, né, terra, né, meio escura e foi uma visão muito triste. O que especificadamente foi triste, né? Não a terra, né, escura, mas o que estava em cima, né, por todo aquele local. E o local era bem extenso, eu não conseguia ver o fim dele. E tinha vários corpinhos, né, de bebês, que muitos chamam de fetos, né, que é uma fase, né, de todos nós passamos, né, por essa fase, né, é uma fase, né, embrião, feto, né, e nada mais é que uma vida, um bebê, né, uma criança, é uma fase, né, que todos nós passamos. E um dia a gente foi, né, embrião, a gente foi um feto, né, e até chegar onde nós estamos, né, pela graça e misericórdia do Senhor Todo-Poderoso, do Deus, né, vivo, Deus Criador, né, Deus Pai. Então, aí o Senhor Jesus, né, Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, né, falou, filha, olha ali. E eu fiquei muito triste porque tinha em todo o terreno, é como se fosse um grande cemitério de bebês, né, tinha muitos corpos de bebês, muitos, né, muitos. E tipo assim, eu sabia que eram bebês porque o Senhor tinha me falado, o Senhor tinha me dito, né, que eram bebês, né, porque muitos corpinhos, né, eles não estavam nem, tipo assim, não estava completo, né, tipo como se tivesse sido arrancado, né, então, e daí eu lembrei, né, na hora, né, que existem, infelizmente, lugares, né, supostas clínicas, né, e que são lugares, na verdade, de verdadeiros assassinatos, né, contra os anjos do Senhor Deus, né, contra essas vidas, né, humanas, os bebês, as crianças inocentes que não pediram para vir para esse mundo, não pediram para estar, né, aqui para ir para virem para o mundo, né, e que foram tiradas dessa terra, né, não tiveram nem a oportunidade, né, de ver a luz do dia. E com certeza estão com o Senhor. Mas o Senhor me revelou ali, né, que, enfim, são muitas mortes, muitos assassinatos, muitos abortos. E, essa parte das perninhas, né, alguns corpinhos não tinha só perna, não tinha o bracinho, pelo que eu percebi. E, enfim, né? E aí eu já me lembrei, né, que tem, né, essas clínicas, que tem muitas clínicas que usam método ainda de fórceps, né? E que é onde puxa o bebê, né, para fora. E aliás, esses tempos atrás eu vi um filme. E esse filme mostra, né, que tem uma mulher, né? E essa mulher, ela acho que até no YouTube tem, é gratuito para assistir. E essa mulher, ela é a favor do aborto. Só que assassinato, né, de bebês. Só que quando ela presencia, né, ali o assassinato, ali
na clínica, na suposta clínica, né? E aí ela acaba, né, vendo que aquilo ali, na verdade, não era o que ela, né, imaginava, que ela pensava, que realmente são assassinatos, né? E que as crianças não, que são vidas, são crianças, né? Não são, entendeu? Nenhuma ameaça, né? São inocentes, né? E essas crianças são as vítimas, né? Os bebês. E ela começa a chorar e aí, enfim, é um filme que eu super indico pra assistirem, né? E, e ali ela muda, né? E as atitudes, o pensamento, as atitudes dela. É um filme triste porque ocorrem, né? Mas mostra a realidade, né? Infelizmente, que Deus abençoe que logo não seja mais realidade, né? No globo. E desses lugares mostra, infelizmente, da existência desses lugares, né? Supostas clínicas, na verdade, que na verdade são lugares, né? De onde né? Ocorrem assassinatos. Que Deus abençoe e não permita mais ocorrer, né? Em nome de Jesus, né? Mas que o Todo-Poderoso coloque um ponto final nisso, né? Eu creio que logo ele colocará. E que é disso que se trata também o meu sonho de revelação. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste na hora. Eu falei, Senhor, mas são tantos bebês, Senhor, Senhor. E até se fosse um, eu ia ficar triste daquele jeito, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, né? Não tinha como não tinha como ver a extensão do lugar, de tão vasto, né? Que era. Mas é como se fosse um grande cemitério e os corpinhos dos bebês estavam em cima, sabe? Em cima do terreno. Não tinham nem sido enterrados. E aí, o Senhor me levou, né? Já para outro lugar. E aí o Senhor me levou como se fosse tipo num lugar onde tem um saco de lixo preto, esse saco grande, sabe, de lixo. E parecia ser uma cidade muito grande, né? Esse saco de lixo estava localizado em uma cidade, como se fosse uma cidade grande, né? E estava próximo a um lugar chamado com suposta clínica, né? Enfim. E ali o Senhor falou, filha, você tá vendo esses sacos de lixo? Aí, gente, eram muitos sacos de lixo. Muitos sacos de lixo. E estavam amarrados, né? Esses sacos de lixo. E aí o Senhor falou, filha, né? Dentro desse saco de lixo, né? Tem corpinhos de mais bebês. Dos meus filhos e filhas. Que foram assassinados aqui na terra. E aí o Senhor falou, né? Que no meu coração e na minha mente, o Senhor falou comigo claramente, que ele não que ele não que ele não que o coração dele, né, que ele não está, né, como eu posso, os olhos dele não está fechado. Os olhos dele estão abertos. E o do Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso também. E eles estão vendo toda a maldade, né? Que o ser humano ele tem o livre-arbítrio, né? Mas infelizmente, né? Tem seres humanos que não dão espaço, não querem dar espaço para Deus agir, o Senhor Jesus agir e cometendo essas coisas, né? Querem cometer coisas abomináveis. E uma dessas coisas que é abominável ao Senhor e que está entristecendo muito o coração dos senhores, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, é isso, o aborto, né? O assassinato das crianças dos seus anjinhos, inocentes. E que o Senhor me falou bem claro, o Senhor vai fazer justiça pelos seus, né? E logo, né, eu senti da parte do Senhor falando, e logo, né, isso daí vai acabar.
Então, no tempo dele, no tempo do Senhor Deus, do Senhor Jesus, no tempo deles, isso vai acabar. Porque, assim como Sodoma e Gomorra, né, o pecado de lá estava subindo, né, e cheirando mal na presença, no trono de Deus, né, o nosso planeta Terra, nosso o globo, né, o nosso mundo, as pessoas, né, as pessoas que não estão em Deus, em Jesus, não estão se colocando como filhos e filhas, né, mas sim como criaturas, né, e fazendo essas maldades, né, e outras tantas mais. E os senhores estão a par de tudo isso. E vai vir a justiça, né? O Senhor faz justiça pelos seus. E ele não aprova esse tipo de coisa, né? E aí, na hora que o Senhor falou que tinha bebês ali dentro, e eu já tava com meu coração assim, tipo, apertado, né? Pela cena que eu tinha visto anteriormente. Aí, na hora que o Senhor falou, filha, dentro desses sacos de lixo, né? Tem, assim, corpinhos de bebês, né? E que foram assassinados. E aí, na hora eu comecei a chorar, né? Só de me lembrar do sonho de revelação, agora nesse momento, e já dá vontade de chorar, porque foi muito triste. E no mundo espiritual, quando eu dormia, aconteceu dessa revelação, eu comecei a chorar igual criança, né? Tipo assim, começou a escorrer lágrima por todo o meu rosto. No sonho de revelação, eu fiquei muito triste. Falei, Senhor, não acredito que fizeram isso com suas crianças, né? Que estão fazendo isso com seus, né, anjinhos, seus bebês inocentes. Aí o Senhor falou, filha, mas minha é justiça. Que o Senhor fala, né, que dele é a justiça. E ele não tarda nem falha. E aí, quando eu acordei, meus irmãos e irmãs, eu lembro muito bem que quando eu acordei, eu lembro que no sonho de revelação, no mundo espiritual, eu chorava até de soluçar. E quando eu acordei soluçando e eu tava chorando. Então, aqui meu rosto tava tudo molhado. Então, o mundo espiritual, com certeza, tá totalmente ligado com o físico. Porque às vezes tem pessoas que pensam que o mundo espiritual não existe, né? Mas existe sim. E ele é mais real do que muitos imaginam. Aliás, ele é ativo 24 horas. Ele não para. Porque o nosso corpo espiritual, ele não cansa, não sente fome, né? Então, é direto e reto, né? O mundo espiritual é ativo, direto. Então, é muito real. E tá ligadíssimo com o nosso, né? Com esse plano físico aqui. Até porque a gente, né? É esse fôlego de vida que Deus nos dá, o Senhor Jesus, né? Senhor Deus vivo, nos dá e o Senhor Jesus. A gente é alma, né? Alma vivente, que, né? Quando tá vivo. E a gente também é corpo espiritual, temos um corpo espiritual. E é corpo físico, corpo espiritual e o fôlego de vida, a alma, né? Então é trio. E somos um ser triuno. Mas eu sei que eu fiquei muito triste, né? Mas o Senhor deixou bem claro, né? Que ele fará justiça pelos seus, né? Tanto que a palavra do Senhor fala, até para nós, né, filhos e filhas dele, que pra gente não alerta, né, pra gente não fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Se alguém faz alguma injustiça contra nós, né? E o Senhor fala, né? Minha é justiça. Não vos vingueis a vós mesmos, né? Porque a justiça dele é perfeita.